singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico e todos os interessados em temas ligados à educação. O coronavírus tem impactado nossas vidas em todas as direções. Sabemos que as escolas estão fechadas e, mediante tais condições, estamos aqui para conversar, para refletirmos e pensarmos juntos. Hoje temos o prazer de ouvir e conversarmos com a professora Flávia Broqueto Ramos, da Universidade de Caxias do Sul, vinculada ao programa de pós-graduação em Educação e Letras, que falará para nós sobre um tema muito especial, livros para crianças bem pequenas. Obrigada, Flávia, é um prazer te ouvir. Obrigada, Tércio, pelo canal, pela iniciativa, e obrigada ao PPG por estar nos oportunizando esse espaço de diálogo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre livros para crianças bem pequenas, né? Além de um livro que todo mundo tem em casa, que é o seu próprio corpo, a sua própria vida, e esse pode ser o livro que está sempre disponível para a criança bem pequena, porque o primeiro livro da criança é o nosso rosto, né, o nosso corpo, como ela nos lê. Eu vou falar também de livros de papel, não vou falar de livros de pano, de livros de borracha. Vou falar de 3 livros de papel, porque eu acho que eles são interessantes e eles têm, cada um, uma singularidade. Então, é só um exemplo do que nós dispomos no mercado editorial. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês e comentar um pouquinho é um livro que se chama É um Caracol? E o livro é na forma de pergunta. E a pergunta mobiliza tanto a criança quanto o adulto. Esse livro, ele faz parte de uma coleção aqui no Brasil que tem outros. É uma rã, é um caracol, é um ratinho, é um gato. Bom, como é que esse livro se apresenta? Ele vai se desdobrando. Então, a gente tem, é um caracol, aí nós abrimos, é um caracol, a gente abre mais uma parte, é um caracol? Não, né? É um caracol? E aí continuamos. É um caracol? E não cabe mais na câmera daqui a pouco, né? É um caracol? E é legal assim, né? Porque a gente vai vendo a multiplicidade do ser, né? Se nós, num prisma, é um caracol, a abertura. Mas se a gente insere uma outra imagem, já não é mais um caracol. E já não é mais uma borboleta, e assim por diante, né? Assim como a vida, né? A gente vai botando mais um pedacinho e a vida vai se modificando, né? Numa brincadeira, nada disso está dito desse jeito para a criança. Bem, um outro livro que eu trago para vocês é um livro chamado Não é uma Caixa. E por que eu escolhi esse livro? Porque toda criança gosta de caixa. Eu acho que muitas vezes elas gostam mais da caixa do que do brinquedo que ganham, se a caixa é grande. No tempo que a gente comprava a geladeira e que ela vinha em caixa, a caixa era o grande brinquedo. No tempo que a gente comprava o fogão a gás e ele vinha em caixa, ai, como a caixa era bom, né? A caixa tinha múltiplas funções. Bom, então não é uma caixa. Aí tem um indicativo, ó. Na caixa, a gente sempre tem as setas que indicam qual é o lugar da caixa, né? Aí a gente vai, então, vou abrir o livro, tá? Observem que tem um detalhezinho aqui, um outro detalhe aqui. Aqui tem um protagonista, tá? O personagem, um coelho carregando uma caixa, tá? Deixa eu baixar acho que um pouquinho mais, né, que fica melhor. Não é uma... Ainda continua. Aí, abre aqui. Por que você está sentado numa caixa? O narrador pergunta. E aí o personagem responde, não é uma caixa.
Aí abre, vejam que é vermelho quando ele responde, tá, gente? Tudo isso tem sentido e a criança percebe. Às vezes a gente não percebe, mas a criança percebe. O que você está fazendo em cima dessa caixa? Aí o que ele vai responder? Não é uma caixa, é o monte do coelho. Mas se vocês não sabem, é um monte do coelho. Por que você está molhando uma caixa? Um regador, né? Já disse que não é uma caixa. Ele é um bombeiro, né? E assim vai indo, tá? E assim vai indo. Aí, não vou contar toda a história, aí vou chegar mais no final. Aí diz assim, bem, afinal, o que é isso, então? Aí ele fica pensando ali. E aí ele vai continua pensando. O que é isso, afinal, se não é uma caixa? A minha não é uma caixa. Por quê? Porque pode ser tudo, né? Pode ser tudo, então, e a minha não é uma caixa. É um livro para criança bem pequena e chegou às escolas por meio do Programa Nacional PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola, tá? Bom, o terceiro livro que eu vou mostrar para vocês também chegou nas escolas, nas creches, por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola. É um livro diferente dos outros, ele é ilustrado, é um livro de um formato grande, e se chama Tem Bicho que Sabe. Vocês vão ver que a ilustração, só olhar a ilustração, só parar e ficar olhando as páginas, já é um presente, já é uma viagem. Aí a gente abre, e o que a gente enxerga? Dá para ver essa zebra, né? Tony e Laís são os autores, então, uns sabem pular, outros não sabem nadar, alguns não sabem assobiar, outros não sabem prestar atenção, e tem ainda alguns que não sabem o que não sabem, e nós também, né? Mas todo mundo sempre tem algo que sabe fazer bem, não é mesmo? Com bicho não é diferente. Tem bicho que sabe fazer bem o quê? Fazer mel. Tem bicho que sabe fazer bem andar pelas paredes. Tem bicho que sabe boiar. E olhem a beleza dessa ilustração, gente. A criança vai se ater nos detalhes, vai observar os traços do pincel, a pintura. Tem bicho que sabe cantar. E olha a riqueza de cores deste galo, né? Um presente. E aí vai indo, né? Até que a gente chega aqui no final. Tem bicho que sabe aguentar o calor, tem bicho que sabe dar um abraço gostoso. E você? O que você sabe fazer? O livro termina com a pergunta, né? E a importância da pergunta, porque a pergunta nos mobiliza a nos colocar na história. Assim, e o que eu sei fazer? O que eu posso fazer? O que eu sei fazer bem? Não é que a gente tenha que tirar do livro uma lição de moral, um ensinamento, mas o livro vai nos chamar a nos colocar no conflito posto, e com isso a gente revisita a nossa vida, a gente revisita quem a gente é, e a gente passa a pensar, bom, e o que eu sei fazer bem? O que eu faço bem? E o que eu vou vir a fazer? E o que eu não sei fazer ainda? Né? Então, são colocações, assim, que os livros para crianças bem pequenas fazem para as crianças bem pequenas e para as crianças bem grandes como nós, né? Que também temos dentro de nós essa sensibilidade, essa possibilidade de olhar o mundo na perspectiva da infância. Eu agradeço e fiquem bem. Obrigada, Terça. Obrigada, Flávia, um prazer te ouvir, esse convite à leitura,
a contação, né, que sempre vai provocando a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, esses livros que tu escolheste com apresentações diferentes, são um caminho que se abre, um convite que se faz para que professores que agora, né, estão gravando vídeos, estão utilizando ferramentas por meio das várias tecnologias, mas também as próprias famílias mesmo, os pais, todos se sintam convocados a criativamente darem um tempo da sua vida para a leitura, para essa convivência e para essa imaginação que tem sentidos diferentes entre adultos e crianças bem pequenas, mas que é sempre muito maravilhosa e produtora de sentidos. Obrigada, Flávia, um grande prazer te ouvir. Nós vamos deixar a indicação desses livros com seus nomes, autores, aqui nesse vídeo. Eu agradeço a todos vocês e queremos ouvir que feedbacks, que outros indicativos, né, de livros vocês estão contando, estão ouvindo. Obrigada, esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada pela atenção e até o próximo.